Olá pessoal, 2010, Copa do Mundo, todo mundo na expectativa do Hexa, e hoje a gente vai falar sobre a relação entre futebol e ditadura militar no Brasil. Como o tricampeonato do México em 1970 contribuiu para a popularidade do governo. O governo em questão é o governo Médici, que vai de 69 até 74. Apesar de ser o governo de maior nível de repressão de toda a ditadura militar brasileira, foi o período que o regime militar teve o seu maior nível de aceitação por parte da população brasileira. Existem algumas maneiras de você explicar a popularidade do governo Médici. Uma delas é através da repressão. O AI-5 foi publicado em 68 e, portanto, vigorou durante todo o período de Médici. Dessa forma, Médici tinha uma legislação totalmente favorável à criação de um aparelho repressor e ao funcionamento da censura, de tal forma que a opinião pública brasileira poderia ser manipulada por esses instrumentos criados pelo AI-5. Além disso, os movimentos de oposição ao regime foram massacrados durante esse período. Agora, o mais importante para a gente compreender a popularidade do regime é a propaganda que vai ser feita durante todo o seu governo. Propaganda ufanista com slogans interessantes como Brasil, ame ou deixo, Brasil potência, pra frente Brasil. Todos esses slogans estão associados a duas coisas fundamentais: ao crescimento econômico brasileiro, chamado de milagre econômico, e ao sucesso do futebol. Primeiro, o milagre econômico. O milagre econômico é um período que vai de 69 até 73, de intenso crescimento da economia brasileira. O Brasil chegou a crescer 14% em um ano. Isso se deve, sobretudo, à entrada de investimentos internacionais e à contração de empréstimos com juros baixos devido à grande liquidez do sistema financeiro internacional do período. Todo país que consegue um crescimento econômico dessa magnitude tem, obviamente, uma popularidade do seu governo. É algo que a população aprecia: geração de emprego, oferta de bens de consumo. A classe média fica simplesmente alucinada com o governo Médici e passa a apoiar esse governo, apesar do modelo de concentração de renda associado a esse milagre econômico. Agora, o nosso objetivo aqui é trabalhar o futebol. Como o governo Médici se utilizou do futebol para ganhar um respaldo junto à população? Primeiro, Médici gostava sempre de associar a sua imagem à população e vai se utilizar do futebol como mecanismo de propaganda, principalmente a seleção canarinho e a Copa de 1970. Mesmo antes da Copa, o Médici já começou a associar a sua imagem ao futebol, ia aos estádios, dava palpite, falava sobre escalação de time, e em 69, quando Pelé marcou o seu 10º gol, ele foi a Brasília receber as homenagens do presidente. Na Copa de 70, o Médici também vai participar ativamente, vai debater com a população, inclusive se intrometendo na escalação da seleção. Um dos fatores que poderia ter contribuído para a demissão do João Saldanha, que era técnico da seleção, e a chegada do Zagallo ao comando técnico da equipe brasileira. Mas a vitória na Copa de 70 acaba fazendo com que o Brasil se torne o primeiro tricampeão mundial do mundo e fique com a taça Jules Rimet, em definitivo. A seleção, quando chega no México, vai direto para Brasília, é recepcionada, obviamente, pelo presidente. O presidente tira foto junto com o capitão Carlos Alberto, segurando a taça, e toda a propaganda do regime vai se dar em torno da vitória do futebol. Outro detalhe aqui, durante o governo Médici, é que se inicia o Campeonato Brasileiro. Foi a primeira vez que o Campeonato Brasileiro foi organizado em moldes que permanecem até hoje. Pessoal, é isso. Um abraço.